Na posição em pé, apoie uma perna em cima da cadeira. Inspire preparando, solte o ar, projete o quadril à frente, flexionando ainda mais a perna apoiada e volte à postura inicial. Ao mesmo tempo que trabalharemos a perna de cima fortalecendo, vamos mobilizar o nosso quadril e também alongar a perna que está apoiada ao chão. Braços alinhados um pouquinho abaixo da linha do ombro. Inspire preparando, solte o ar e execute. Um ótimo exercício de fortalecimento, focando em glúteos e região lombar. Para executá-lo, inspire para preparar, solte o ar lentamente, eleve braços e pernas ao mesmo tempo. Lembre de manter o seu centro ativo, assim como o resto do corpo, e os ombros bem longe da orelha. Em decúbito dorsal, vamos elevar as duas pernas para o teto, mantendo a pontinha do pé. Vamos realizar o movimento de abrir e fechar as pernas, trabalhando a musculatura adutora e abdutora. Mantenha os braços alongados ao lado do corpo, mãos espalmadas no chão, ombros bem longe da orelha. Centro ativo o tempo todo, mantendo a coluna neutra. Inspire para preparar, solte o ar e execute o movimento. Controle ele, realize de forma lenta e contínua. Exercício de membro inferior, one leg up and down, ou seja, subir e descer a perna. Para realizá-los, vamos deitar numa superfície onde não comprometa a coluna, braços alongados ao lado do corpo. Vai manter uma perna estendida em direção ao teto. Cuidado neste exercício, é muito importante a perna estar estendida, então a amplitude do movimento conta muito. Inspire preparando, solte o ar, desça a perna até onde conseguir e volte à posição inicial. Lembre de repetir o mesmo tanto de repetições com ambas as pernas, controlando o movimento. Centro ativo, coluna neutra o tempo inteiro. Nessa mesma postura, vamos realizar 2 exercícios para membros inferiores. Lembra de manter a postura neutra, centro ativo o tempo todo. Ombros longe da orelha, escápulas ativas lá atrás no chão. Mantenha uma perna estendida, mãos atrás dela, mantendo elas relaxadas. Quando soltar o ar, vai flexionar o joelho, mantendo a pontinha do pé. Tenta descer lá para o chão e volta estendendo lá para o teto. Realiza uma certa quantidade de movimentos e depois para lá em cima e faz a dorsoflexão, ou seja, faz pontinha do pé para o teto, pontinha do pé para você. Terminou? Realize a mesma quantidade de movimentos com a outra perna, primeiro flexionando e estendendo o joelho e depois realizando a dorsoflexão, ou seja, mobilizando o tornozelo, fazendo pontinha do pé para o teto e para o chão. Super tranquilo, inspire para preparar, solte o ar e realize o movimento. O mesmo exercício que acabamos de realizar com a flexão de joelho e com a dorsoflexão do nosso calcanhar, nós vamos enfatizar agora um pouquinho a região do abdômen, ou seja, vai elevar um pouquinho mais o tronco na mesma postura e vai realizar os mesmos movimentos. Flexão de joelho, isso, e a dorsoflexão, a pontinha de pé. Lembrando de fazer o mesmo tanto de repetições com a outra perna, inspirando, preparando, soltando o ar e executando. Neste exercício, vamos trabalhar bastante o nosso centro, a nossa caixinha de força e também membros inferiores. Para realizá-los, mantenha as duas pernas estendidas para o teto, centro ativo o tempo inteiro, mãos na lateral do corpo, apoiadas ao chão, ative seu tríceps e deixe as mãos espalmadas. Para realizar o exercício, inspire, solte o ar e vamos fazer movimento em círculos. Afaste as pernas, desça fechando e volte unindo elas. Depois inverta o movimento. Lembrando que, ao executar, quanto maior a amplitude do movimento, maior é a exigência do seu centro de força, ou seja, dos seus abdominais. Lembre de soltar o ar sempre quando o exercício for mais puxado. Exercício de membro superior, foco em bíceps. Para realizá-lo, utilizaremos o que você tem disponível em casa para fazer o pezinho. Lembrando que, ao organizar nossa postura, alinhamos dos pés para a cabeça. Então, mantenha os pés ligeiramente afastados, joelhos destravados, coluna neutra, ombros relaxados. Vamos realizar o movimento unilateral, ou seja, um braço de cada vez. Inspire para preparar, solte o ar, flexione o cotovelo levando o braço para cima, palma da mão para cima com o pezinho e volte estendendo a mão. Lembre que o mesmo tanto de repetições que fizer num braço, realize do outro lado. Neste exercício de membros superiores com foco em tríceps, vamos utilizar o que você tem em casa como pezinho.
Inspire preparando, estenda um braço em direção ao teto, a outra mão apoie para o cotovelo não mexer. Solte o ar, vem flexionando o braço, levando ele lá para trás e volte estendendo na posição inicial. Cuidado, neste exercício a tendência nossa é deixar o cotovelo cair. Ele não pode, ele tem que estar sempre apontado para cima. Inspire preparando, solte o ar e execute. Além de trabalhar bastante nossa musculatura dos membros superiores, trabalhar também a mobilidade de nossa cintura escapular. Para realizar esse exercício, vamos deitar numa superfície onde não comprometa a nossa coluna, mantendo ela neutra, centro ativo. Braços estendidos em direção ao teto, onde os ombros fiquem longe da orelha, cotovelos destravados e as escápulas ao chão. Pés apoiados no chão, ligeiramente afastados. Inspire para preparar o exercício, solte o ar, desça o braço em direção à cabeça, sentindo o chão, sem flexionar o cotovelo e volte à posição inicial. Ainda na postura deitada, vamos realizar o movimento de abrir e fechar os braços para trabalhar a musculatura dos membros superiores. Pode usar um pezinho para intensificar o movimento. Inspire preparando, solte o ar, afaste os braços, levando as mãos em direção ao chão, sempre um pouquinho abaixo as mãos da linha do ombro e volte à postura inicial alinhando com os ombros em direção ao teto. Mantenha cotovelos destravados, ombros longe da orelha, centro ativo o tempo inteiro. Vamos mobilizar nossa cintura escapular. Inspire, eleve os braços em direção ao teto, mantendo eles estendidos, cotovelos destravados. Solte o ar, empurre o máximo que conseguir a mão para o teto, descolando as escápulas do chão, porém deixando os ombros longe da orelha. E volte à posição inicial, trazendo os ombros para o chão, grudando as escápulas lá embaixo, sem flexionar o cotovelo. E volte o movimento, leve a mão para cima, descolando, e volte para o chão, colando. Inspire preparando, solte o ar e vamos realizar o roll-up, só que de pé. Para ele, manteremos a postura alinhada, começando dos pés para a cabeça. Pés ligeiramente afastados, joelhos destravados, lembrando de alinhar com o quadril, ombros longe da orelha, braços estendidos para o teto. Ufa! Lembre de descarregar o peso em toda a superfície do pé, inclusive nos dedos, não só nos calcanhares. A gente tem esse hábito. Inspire preparando, solte o ar, vem descendo o braço junto com a cabeça, mobilizando vértebra por vértebra, vai em sentido ao chão. Tente descer até onde conseguir. Isso. Alongue bastante a cadeia posterior nessa postura. Solte o ar e volte mobilizando vértebra por vértebra. Encaixe o quadril, empurre o umbigo para cima, volte devagar até a postura inicial.